Ora, muito bom dia, bem-vindos ao Webinar Series, Gesto Orçamentos, Máxima Performance em Orçamentos e Planeamento, BIM, com a nossa solução Gesto Orçamentos. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou Engenheiro Civil do Departamento Técnico da Greatec e sou eu que vou estar convosco ao longo desta sessão de hoje, que deverá ter mais ou menos a duração de 40 minutos, seguida de uma sessão de perguntas e respostas, onde iremos responder às questões que vão colocando no chat e teremos assim uma possibilidade de, no final, esclarecer alguma dúvida que tenha ficado relativamente àquilo que vai ser a apresentação de hoje. Ora bem, nos tempos modernos a informação flui de forma exponencial, nós já sabemos, estamos numa área de informática e, portanto, sabemos o quão rápido as tecnologias evoluem. E hoje em dia nós estamos numa fase de transição daquilo que foram as antigas formas de trabalho sobre fecheiros Excel, fecheiros desconexados, workflows que não tinham continuidade, para aquilo que é uma realidade totalmente integrada, que é o trabalho sobre projetos BIM. E, portanto, as ferramentas de orçamentação, as ferramentas de controle dos gastos das obras, do controle do próprio orçamento, passaram a ter de se adaptar a essa realidade. E durante a sessão de hoje, o que nós vamos ver é efetivamente a evolução que existe, desde aquilo que foram as folhas de Excel, para uma orçamentação baseada em fecheiros DWG, em plantas, alçados, cortes, etc., e para aquilo que é hoje em dia a possibilidade de trabalhar com modelos BIM, modelos tridimensionais. Portanto, todos os dias, como aqui está salientado, surgem no mercado novas ferramentas, novas tecnologias, e aqui damos especial saliência à questão dos BIMs, o domínio dessas ferramentas, o domínio dessas tecnologias vão efetivamente alterar o equilíbrio entre empresas. E, portanto, quanto mais cedo nós entrarmos naquilo que são tecnologias que vieram para ficar, mais facilmente estamos preparados para o futuro, para aquilo que é o projeto e, inclusive, nomeadamente em Portugal, fala-se muito agora na parte da contratação pública, trabalhar com BIM e, portanto, as empresas têm que começar a pensar seriamente nas ferramentas que utilizam, até porque a transição não é de um dia para o outro. Uma transição é uma disrupção bastante significativa com os métodos de trabalho antigos e, portanto, leva tempo para se adaptarem, leva tempo para preparar as ferramentas para a realidade da própria empresa e, portanto, isso convém que haja um tempo de preparação, um tempo de formação bastante largo para que a evolução corra sem qualquer problema. Portanto, saber informar, saber valorar novas soluções, saber preparar-se para o futuro é aquilo que devemos fazer e é nesse sentido que nós estamos aqui a realizar hoje este webinar para vos apresentar aquilo que é a solução da Greatec para esta parte de gesto, de parte de orçamentação baseada em modelos BIM. Ora bem, nós temos aqui uma imagem que vamos ver agora seguidamente ampliada que tenta traduzir quase nesta imagem tudo aquilo que estive a referir agora nesta apresentação. Basicamente nós temos aqui uma ferramenta da Greatec, que é o Gesto de Orçamentos, que engloba nesta imagem já aquilo que é uma realidade completamente diferente daquilo que eram as folhas de Excel que nós utilizávamos para orçamentação. Portanto, tínhamos os fecheiros de DWG soltos, tínhamos as folhas de Excel que íamos recuperando uns artigos de um lado, outros artigos do outro, os preços, etc. E, portanto, a orçamentação era sempre um processo muito de corte e costura, de copiar e colar entre folhas de Excel, com os riscos associados a isso e com a desagregação de informação inerente a essa situação. Também um orçamento e outro orçamento realizado 6 meses depois
só seriam similares por muita coincidência, porque entretanto os fecheiros alteravam-se, perdiam-se, as composições que se iam buscar eram diferentes das composições que se tinham ido buscar anteriormente a outro fecheiro Excel, e portanto esse processo é um processo que tem tendência a desaparecer. E o que temos aqui é já a situação atual do trabalho sobre modelos BIM. Portanto, estamos a passar do Excel, não estamos aqui a ver a parte da medição sobre DWG e estamos a mostrar já a parte atual, a parte da orçamentação BIM. E como vocês veem, vocês têm aqui uma visualização, uma das várias possibilidades de visualização da orçamentação que o gesto permite. Temos de ter também uma visualização em árvore, deste lado aqui, em vez de uma visualização mais tipo folhas de Excel. E esta visualização existe como folha de Excel para facilitar a transição de quem está acostumado e trabalhou muitos anos com folhas de Excel, ter um ambiente que lhe seja comum, que lhe seja familiar, mas poderia estar aqui uma estrutura em árvore do orçamento representada em vez desta representação em formato Excel. E reparem, portanto, que atualmente nós temos a possibilidade de selecionar qualquer componente do nosso orçamento, qualquer artigo do nosso orçamento, e pedir para visualizar dentro da própria ferramenta um modelo BIM, um modelo IFC e ter essa medição vinculada àquilo que é o modelo BIM. Portanto, o fecheiro IFC com o modelo BIM. E, portanto, este é um processo que se faz de forma automática, mas que tem um período de preparação. E, portanto, aquilo que eu referi de se preparar hoje o futuro para daqui a 6 meses, para daqui a um ano, é verdade, porque cada empresa trabalha de forma diferente, cada empresa tem que fazer a sua transição para estes métodos de trabalho de forma diferente e, portanto, isso requer algum tempo de preparação e, portanto, quanto mais cedo começar, melhor. Portanto, esta automatização consegue-se depois de se ter criado os preços dos orçamentos que nós realizamos com um código associado a uma entidade IFC e, portanto, sempre que essa entidade IFC, por exemplo, IFC Window, este tipo de entidade que aqui está a aparecer no modelo BIM, essa entidade irá desencadear, de acordo com a programação que se fez no gesto, a criação de vários artigos com diferentes medições e com diferentes preços compostos ou simples associados para gerar o orçamento. Ok? Chama-se isso as classes do MIPLAN, que nós vamos ver aqui também em funcionamento hoje, mas, como eu digo, há um processo de preparação prévio que depois leva então a que se consiga ter esta automatização. Daí a importância também de as empresas começarem a fazer a transição o mais rápido possível para terem tempo para se irem acostumando a estas tecnologias e adaptando-se a estas tecnologias. Ora bem, mas vamos voltar um pouco atrás. Comecei por vos mostrar já aquilo que é o objetivo, que é trabalhar com orçamentos BIM de uma forma bastante produtiva, máxima performance, como diz aqui no título do webinar. Mas vamos voltar então àquilo que é a solução Gesto de Orçamentos e as suas principais vantagens, independentemente de ser com BIM ou com DWG. A primeira enorme vantagem é uma solução especializada que organiza e gera toda a informação da área de orçamentação. Portanto, tudo aquilo que estava disperso em fecheiros de Excel, tudo aquilo que estava disperso em fecheiros de texto para cadernos de encargo, por exemplo, tudo isso passa a estar gerido por uma única solução. Há uma base de dados da empresa que está aqui esquematizado, nós já vamos ver esta imagem maior, uma base de dados da empresa que está centralizada, que tem lá dentro os preços que a empresa utiliza no seu dia a dia, nas atividades do seu dia a dia, e será diferente de uma empresa que trabalha só em eletricidade, uma empresa que faça só canalizações, uma empresa que seja um empreiteiro geral. Portanto, cada um terá a sua necessidade em termos de base de preços, só necessita de ter os preços que efetivamente utiliza na sua atividade diária. E depois estão lá dentro não só esses preços que são necessários para a orçamentação, mas também os cadernos de encargos, as condições técnicas para os cadernos de encargos, condições também para os estudos de segurança, informação para a criação e gestão de planos de resíduos e depois também a possibilidade de aproveitar a informação que se insere no orçamento para criar autos de medição, diagramas de Gantt e fazer também o planeamento da obra. Centrando-nos nesta primeira parte, neste primeiro grupo de informação,
acabamos por ter então um potente motor que gere toda a informação da base de preços dos cadernos de encargos, porque quando nós selecionarmos um preço para ir para um orçamento, ok? Na realidade nós estamos também a colocar lá as condições técnicas associadas a esse preço para fazer o caderno de encargos. Estamos a colocar lá as condições técnicas de segurança para fazer o estudo de segurança e estamos lá a colocar também informação necessária para o plano de gestão e resíduos. Portanto, a informação passa a estar toda centralizada, tal informação que estava dispersa por Excel, por Word, etc., passa a estar toda centralizada num único fecheiro. Fecheiro esse que é partilhado por toda a equipa, e vemos aqui o utilizador 1, o utilizador 2, o utilizador 3, o utilizador 4 e o utilizador 5, e que, portanto, todos podem tirar partido do trabalho que é realizado, e esse trabalho não é perdido, não fica solto em fecheiros individuais, é sim introduzido na base de dados da empresa e, portanto, reaproveitado todo esse trabalho. E, portanto, temos aqui um exemplo de como é que se alimentam estas bases de dados, que o GEST permite gerir, através da introdução de preços simples ou preços compostos, com umas caixas de diálogo, umas fichas muito simples de utilizar, através da associação inclusive de imagens JPEG, DWGs, que podem também ser associadas aos preços e entrar inclusive nos textos de descrição desses mesmos preços e criar um orçamento mais apelativo, ter catálogos associados, bases de listas de preços associadas, etc., dos fornecedores, as condições técnicas para a parte do caderno de encargos, a gestão de resíduos, a informação de resíduos também, tudo associado aos preços, à base de dados da empresa, que podem então ser depois podem ser utilizados para fazer o orçamento. A segunda enorme vantagem consiste na uniformização dos processos de orçamentação, ou seja, fazer orçamentos passa a ser tão simples quanto abrir a árvore da base de preços e arrastar esses artigos que necessitamos para o orçamento. E ele vai fazendo então o meu orçamento com a minha estrutura na parte da orçamentação. Portanto, partimos da base de preços, arrastamos os preços que necessitamos para criar os artigos, adicionamos as medições e, portanto, assim vai rapidamente criando-se o nosso orçamento. A terceira enorme vantagem traduz-se no aproveitamento e disponibilização imediata da informação que é carregada para a base de dados. Portanto, enquanto no Excel essa informação ficava dispersa e muitas vezes acabava por se perder, aqui essa informação que se carrega é logo disponibilizada e é disponibilizada para toda a equipa. A quarta enorme vantagem está relacionada com a quantidade de informação que se pode disponibilizar e utilizar nos orçamentos. Portanto, começa-se a trabalhar não só com a informação dos preços, mas também com imagens associadas, DWGs associados, condições técnicas associadas, etc. E passa-se também a reaproveitar o orçamento para a parte de autogestião, planeamento, etc. Portanto, só aqui já teríamos vantagens mais do que suficientes para passarmos daquilo que é o trabalho atualmente em Excel para uma gestão de bases de dados centralizada que permite fazer os orçamentos de forma muito mais simples. Mas, como eu vos disse no início, também temos ainda a componente BIM que iremos ver mais à frente. Ora bem, isto é uma ampliação da imagem anterior, portanto eu não vou entrar muito em pormenor, vou só referir que, por exemplo, a chefia pode criar perfis individuais para cada utilizador e dizer, por exemplo, que este utilizador só pode utilizar preços para orçamentação. Este aqui é o único que pode carregar dados e atualizar a base de dados da empresa, cria um perfil, cada um com a sua password diferente. Estes aqui, por exemplo, já podiam utilizar os preços, mas também podiam modificar o preço caso fosse necessário, mas não podiam carregar novos preços nem mudar as composições dos preços. Portanto, esses perfis podem ser criados pela chefia, atribuir as passwords individuais a cada um e assim gerir a sua equipa de trabalho. Ora bem, explicando então numa imagem agora aquilo que eu estava a referir. Cá está a base de preços da empresa, ok? Organizada em árvore. E, portanto, se eu necessitar de passar para o capítulo da canalização um artigo que se chama tubagem de cobre, que é este com preço composto que aqui está, vamos aqui salientar aqui este preço que aqui está, é tão simples como arrastar para debaixo do artigo que nós queiramos o novo artigo. E depois temos aqui uma área
onde nós vamos introduzir as medições desse artigo. Essas medições podem ser, como vocês estão a ver, feitas eh, introduzindo aqui os dados, num tipo de folha de Excel. Podem ser feitas sobre fecheiros DWG, ok? Ou podem ser feitas sobre um modelo tridimensional BIM, como se vê aqui nesta janela adicional aqui ao lado. E, portanto, criar orçamentos passa a ser partir de uma base de dados que foi criada pela empresa, que é esta que aqui está, que é disponibilizada igualmente para todos os funcionários, que está sempre atualizada, que tem muita informação vinculada, como as condições técnicas para cadernos de encargos, para estudos de segurança, etc. E quando nós arrastamos para aqui determinado preço, toda essa informação de caderno de encargos, estudos de segurança, vão também para os respectivos cadernos de encargos da obra e estudos de segurança, gestão de resíduos, etc. Olhando mais em pormenor, por exemplo, quando nós temos aqui um artigo, é possível no programa ver a composição desse artigo. Reparem que a instalação de água fria quente tem tubagens de cobre, tem válvulas de passagem, tem tubagens PVC, enfim, tem tubos de queda e tem um texto de descrição mais extenso. Okay? Também podia ter imagens ilustrativas da montagem, por exemplo, da canalização ou dos componentes que fazem parte dessa tatuagem, também se podia associar essa mesma informação. Ok? Portanto, esta, digamos que é a forma de rapidamente fazer orçamentos e substituir aquilo que é o trabalho habitual com XLS hoje em dia. E, portanto, vejam que se ganha muito em termos de produtividade, transparência, workflow e também de resultados finais em termos de informação. Ora bem, eu já vou mostrar isto em funcionamento no software Geste, de qualquer modo, para não misturar aquilo que é a demonstração com a explicação. Vamos primeiro perceber bem o funcionamento do software e depois ver então o software a ser utilizado. Temos agora aqui salientado o controle total que se tem do orçamento quando se trabalha então com modelos BIM. A imagem que temos aqui é exatamente um artigo que tem janelas de alumínio, ok? São 7 janelas de alumínio. E quando nós selecionamos esse artigo, cá estão as 7 janelas de alumínio. Temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 janelas de alumínio. Podem dizer, não são todas iguais, certo, mas se nós entrarmos aqui na parte deste, tem ali um mais, na parte das medições, vai aparecer a janela das medições com a indicação de que cada janela tem dimensões diferentes e é diferente. E, portanto, depois é possível também, dentro das medições, selecionar cada uma das linhas de medição e ver a que corresponde cada janela. E, portanto, assim nós vamos tendo controle total do orçamento baseado no modelo tridimensional BIM. Mais, os próprios orçamentos podem incluir esta imagem, ok? No orçamento ou no auto de medição que se entregue. Ou seja, a seguir ao texto de descrição pode vir uma imagem tridimensional mostrando quais são as janelas que estão incluídas naquele artigo. Ok? Portanto, esta informação pode passar a fazer também parte do orçamento, esta imagem modelo tridimensional com os elementos assinalados como aqui estão. Ora bem, como é que o programa cria então, faz esta magia de passar de um modelo BIM para um orçamento detalhado? Faz através de uma classe que nós chamamos as classes de elementos BIM, ok? Que funciona da seguinte forma. Nós criamos um código para cada artigo do nosso orçamento. Cá está a janela de alumínio. E depois, para esse código, para esse artigo, nós vamos dizer o seguinte: quando aparecer este código no meu fecheiro IFC, irá corresponder então a uma janela deste tipo no fecheiro IFC, no modelo 3D. Quando aparecer lá este código, tu vais criar um orçamento com o artigo 12.2, com o artigo 16.1 e com o artigo 14.1, em que no 12.2 tu metes a pedra artificial, o parapeito, ok? Na 16.1 tu metes o vidro duplo, okay? Porque a área das janelas é diferente, e no 14.1 tu metes a janela deslizante, ok? De alumínio. E depois
Para a pedra artificial, tu vais medir a largura da janela e é essa informação que vai ser utilizada. Para o vidro duplo, tu vais precisar da área, vais precisar de ler a largura desse elemento IFC e a altura desse elemento IFC multiplicada por um fator de 1. Ok, é direto. Para a janela deslizante, é uma unidade de alumínio. Ok? E agora, a pedra artificial, qual é o preço? Está aqui, o preço da minha base de dados da empresa. Para o vidro duplo, qual é o meu preço? É este que aqui está. E qual a janela deslizante? É este que aqui está. Evidentemente que se eu clicar nesta célula, ele vai-me abrir a base de preços, vai mostrar as composições, vai mostrar isso tudo. Mas esta é a forma de criar a magia. Ou seja, quando eu agora abrir qualquer fecheiro IFC, a qualquer altura, em que venha lá dentro janelas com o código MV1, ele automaticamente me vai começar a gerar o orçamento com esta informação toda. Ok? E todo este processo fica otimizado. Portanto, estão aqui duas questões que foram referidas. Há um processo que tem que ser feito de preparação desta automatização que se pretende, e é a criação destas classes, e portanto daí ser, quanto mais cedo se começar a trabalhar e a preparar as nossas empresas para esta transição, melhor, e depois de estar tudo automatizado. Portanto, é a produtividade máxima, a máxima performance, como está no título do webinar de hoje. Okay? Depois, a partir desse trabalho, desse orçamento que está feito, nós começamos a poder tirar outras informações, como os autos de medição ou o planeamento integrado, que é o que aqui está visível. Portanto, ele aproveita que já tem aqui o orçamento e cria-me um diagrama de Gantt para esse orçamento. E eu, para esse orçamento, posso escolher uma data, okay? Está ali dia 19 de fevereiro de 2018, e ele mostra-me no dia 19 de fevereiro de 2018 o que é que da obra está realizado no modelo BIM tridimensional. Ok? Portanto, cá está o tal controle total. Agora, não só na parte da orçamentação, mas também na parte de planeamento podemos ver isso. Inclusive, há aqui umas funções para gerar um vídeo dos fazimentos construtivos com as semanas. Estamos na semana 26, com as semanas e com o trabalho que está a ser realizado ao longo da duração da obra. Portanto, cá está aproveitamento da informação que, entretanto, foi gerada a nível de orçamento para se fazer também o planeamento. Também temos a possibilidade de exportar a informação de diagrama de Gantt para MS Project e aí fazer o estudo que necessitarmos em termos de planeamento mais detalhado, em termos de gráficos, se assim for possível. Em termos de conexão com o modelo BIM, portanto, aqui temos perfeito esta ligação. Não vamos para a conclusão ainda. Vamos falar então agora dos gestos orçamentos e dos gestos orçamentos aqui a funcionar. Portanto, eu vou abrir aqui o software. Este é o nosso trabalho. Reparem que eu tenho aqui a mesma janela deslizante que utilizámos no nosso PowerPoint, nos nossos slides. Mas se eu quiser saber onde é que estão as paredes duplas aqui, que estão aqui neste artigo, que é o artigo 010703, eu posso chegar aqui, selecionar esse artigo, ok? E pedir para visualizar esse artigo aqui no meu modelo tridimensional, ok? De salientar, são estas paredes aqui exteriores, estas paredes duplas, ok? De salientar que o modelo BIM pode ser gerido aqui dentro do próprio programa. E, portanto, eu podia chegar aqui, desativar a visualização toda do edifício e depois ativar só, por exemplo, o resto de chão para ver melhor aquela informação que eu estava a querer consultar, que neste caso é a visualização ali do modelo BIM. Também existe a possibilidade de trabalhar com um modelo renderizado, com um modelo sem ser renderizado, portanto temos funções que nos permitem gerir aqui a visualização do modelo BIM para identificarmos os nossos elementos. Se quiséssemos ver as lajes maciças, o botão para armar, o painel de azulejo, as portas, portanto, tudo isso nós podíamos ir aqui selecionando e vendo a qualquer altura onde é que estavam esses mesmos elementos. Ok? Cá estão estas portas neste piso e se pedirmos para ver o edifício todo, ok? Por acaso este orçamento está organizado por pisos, portanto, estamos no resto de chão, estamos nas portas de pinho do resto de chão, são duas unidades, aqui estão as duas unidades, ok? Portanto, temos ali também umas outras portas ali diferentes, de uma folha lisa de pinho, também podíamos aqui selecioná-las e ali estão elas, as 9 portas ali representadas. Evidentemente que tenho aqui a medição, cá está o botãozinho que me deixa entrar dentro da parte das folhas de medição
E reparem então que eu passo a ter agora aqui a visualização da medição das portas de pino. Neste caso estão na fase do resto de chão. Tenho aqui o código único que identifica cada uma das portas do modelo tridimensional. E se eu selecionar uma porta específica, ok, eu tenho a possibilidade, tenho que ativar aqui essa visualização, tenho a possibilidade de saber qual é a porta de pino que eu estou a querer selecionar a cada momento. Okay? Portanto, ali está, aquela é a porta de pino que eu estou a selecionar neste momento. Okay? E, portanto, assim eu posso entrar dentro das medições de qualquer artigo e ver linha a linha do artigo, elemento a elemento do meu modelo tridimensional, onde é que está esse mesmo elemento dentro daquilo que é o modelo tridimensional. Ora bem, evidentemente que nós também temos a possibilidade de fazer medições 2D, ou seja, medições sobre DWG. Não é só a medição 3D, como nós temos estado agora a mostrar mais nos slides e também mais aqui. O tema é máxima performance em orçamentação BIM, mas também é possível, trabalhando com DWGs, medir comprimentos, perímetros, áreas, etc., blocos iguais, unidades, e fazer trabalho sobre medição sobre DWG em vez de se fazer um quantity takeoff, uma retirada de quantidades dos modelos BIM tridimensionais. Relativamente à medição 3D, nós falámos das classes de elementos há pouco e, portanto, aqui estão exemplos de classes de elementos. Eu vou fechar agora aqui o modelo BIM e ficar só aqui com as classes de elementos. E, portanto, aqui está janelas. Eu tenho estes três tipos de janelas. Lajes, eu tenho estes tipos de laje. Maciça, de fundação, soleira, laje de bigotas de betão, etc, etc. Paredes, eu tenho estes tipos de paredes que aqui estão. Fachada de 14, parede de 29, etc. Portas, cá estão as portas. Coloquei ali nos pilares portas, ok? E então reparem, nós há bocado estávamos a ver portas de duas folhas, eram estas que aqui estão. Se eu clicar aqui duas vezes, cá está. Quando aparecer uma porta, ou seja, um elemento BIM com o código MP2 no meu modelo, o programa vai automaticamente gerar o artigo 13.2, que é porta de passagem. Podemos abrir aqui um bocadinho mais o texto de descrição, em que ele vai ler as unidades de portas que existem no modelo BIM e vai-lhe aplicar o preço EEFP, que é o preço da porta de passagem de duas folhas de madeira, que está esse preço na base da empresa. Ok? E, portanto, nós se clicássemos aqui, iríamos aceder à base de preço e ver esse mesmo preço. E, portanto, é assim que nós vamos construindo aqui as nossas classes de elementos para depois automatizar todo este processo BIM. Há um aspecto muito importante e muito interessante que eu gostaria agora de referir aqui relativamente a estas classes de elementos. Falar só de quarto. Temos aqui vários tipos de quartos. WCs, casas de banho, cozinhas, quartos, corredores, salas, etc. Temos aqui várias áreas, vamos assim chamar. Aqui está designado quarto, mas vamos chamar áreas. E vou voltar aqui ao nosso PowerPoint só para mostrar aqui uma situação, uma imagem que passou aqui menos destacada e que eu vou agora daqui apagar a tinta deste dispositivo. Então é o seguinte, reparem que os modelos IFC, às vezes, além dos objetos IFC, têm zonas. E aqui está uma zona. Esta é a zona da cozinha, por exemplo. Ok? Portanto, há aqui uma volumetria, há uma área, há uma altura, há um perímetro, ok? Há uma largura, há uma profundidade, ok? E, portanto, o que é que acontece nos modelos IFC? Muitas vezes os modelos IFC, numa fase inicial, ainda não têm um detalhamento suficiente. E, portanto, nós queremos ter uma estimativa de custo só baseado nestas zonas, na cozinha, no quarto, na sala, ok? Então, é possível, no gesto de orçamentos, nós fazermos orçamentação não por objetos IFC, mas sim por áreas, por zonas, ok? E, portanto, é isso que aqui está agora no nosso programa. Portanto, eu quando chego aqui, escolho a cozinha com acabamentos do tipo 1, ok? Eu sei que vou ter a canalização de cobre numa unidade, com aquele preço que ali está. Sei que vou ter pontos de luz, vamos ter pintura lisa no teto, vamos ter acabamento em gesso no teto, vamos ter azulejos. Os azulejos, por exemplo, eu vou precisar do perímetro vezes a altura, ok? Vou ter o pavimento de granito e vou precisar da área para calcular o pavimento de granito.
Portanto, eu posso fazer, ainda numa fase muito embrionária do meu IFC, num nível de detalhe, num log ainda muito básico, temos só aquelas volumetrias que estávamos aqui a ver, a cozinha, a sala, etc. Posso ter logo uma estimativa baseada nessas volumes, ok? Nessas áreas. Portanto, eu não preciso de esperar por ter o BIM completo do modelo para fazer a orçamentação. Eu posso fazê-la logo numa fase inicial, uma estimativa de custo bastante interessante, bastante detalhada para o meu projeto, ok? Então, gostava de dar aqui especial atenção a esta situação, só para mostrar a mais-valia que se pode ter logo numa fase inicial de geração do modelo BIM. Ora bem, é claro que tudo isto depois tem listagens, tem relatórios, todos esses relatórios podem ser personalizados. Acede-se a partir daqui de imprimir, há listagens para o orçamento, há para os autos de edição, há para comparações entre projetos, há para a base de preços, enfim, há uma série de listagens enormes aqui representadas. Por exemplo, eu vou pedir aqui uma listagem de medição e orçamento. Eu não sei, não tive tempo de configurar o programa no início, portanto pode aparecer aqui alguma informação que necessite de ser trabalhada. Por exemplo, aqui, agora clicando com o botão direito, eu vou aproveitar para selecionar como é que eu quero a minha listagem. E, portanto, há aqui várias opções. Por exemplo, eu tenho aqui só caracteres código capítulo até 2 níveis, vou pedir para ter até 3 níveis. E, portanto, o que é que isso vai fazer? Vai fazer que agora já tenha os capítulos e os subcapítulos corretamente numerados e os artigos também. Okay? Depois eu pedi um orçamento que tinha a medição detalhada e depois o preço unitário e por aí fora a informação toda. Neste caso ele está-me a mostrar aqui a informação do texto de resumo, do texto de descrição e os códigos BIM de cada elemento único que existe no orçamento. Ora, tudo isso também pode ser ativado e desativado. Portanto, aqui nós nas listagens de processos, nós temos a possibilidade de chegar aqui e dizer que não queremos que apareça lá a informação, mostrar códigos BIM em cada linha de medição. Posso tirar daqui e, portanto, desaparece já aqueles códigos BIM que ali estão e, portanto, a medição fica com outro aspecto. Portanto, nós podemos ir trabalhando assim o nosso resultado final do orçamento. Por exemplo, falta aqui um logotipo. Então, vamos aqui ao logotipo, vamos dizer que queremos o logotipo daquele lado, com o tamanho que nós quisermos e vamos procurar o fecheiro que queremos para o logotipo. E agora vou procurar aqui muito rapidamente a pasta onde eu tenho instalado o Geste, uma pasta que se chama Imagens, tem lá dentro um fecheiro que pode servir para logotipo. Onde é que está? L, ora, por aqui abaixo, tem aqueles da Artec, mas também tem este aqui, logotipo. E, portanto, se quisermos, então, adicionamos essa informação e passa a estar essa informação também aqui representada neste modelo. E agora, aquilo que se calhar é mais impressionante a nível destas listagens é se nós quisermos aqui nas imagens, podemos colocar aqui fecheiros DXF, DWGs, BMP, JPEGs, PNGs, etc. E podemos desenhar os elementos BIM. Ok? E portanto, quando eu peço para desenhar os elementos BIM, o que é que vai acontecer? Para já, vai demorar um bocadinho mais a gerar o meu orçamento. Porquê? Porque ele vai-me colocar as tais imagens tridimensionais no meu modelo BIM a justificar o meu orçamento. Ok? E portanto é essa informação que nós vamos agora encontrar aqui neste PDF. Este é o problema das sessões live. Temos que esperar que o software trabalhe. Se fosse pré-gravado, ganharíamos aqui algum tempo, mas também iremos perder aqui 2 ou 3 minutos. Recordar-vos que vocês podem, caso queiram, ir colocando perguntas no chat e depois no final eu irei responder a essas mesmas questões. Ok? Um pouco de silêncio no nosso webinário. Enquanto também podia ter escolhido aqui um orçamento um bocadinho mais pequeno, ok? Mas vamos ver então a pré-visualização das nossas folhas
Também podia ter pedido um orçamento simples, sem a medição detalhada, seria mais rápida a geração desse fecheiro. Este fecheiro pode ser criado para formato docx ou para formato PDF. Ok? Portanto, vocês têm esses dois periféricos como possibilidade de saída. Também é possível obter outras listagens, como a listagem dos recursos necessários para fazer a obra, artigo a artigo, ou capítulo a capítulo, etc. E portanto era aqui que eu queria chegar. A imagem está pequenina, eu agora perderia tempo a solicitar outra vez com uma imagem maior, mas portanto vocês têm possibilidade de, aqui nas opções, indicar os tamanhos que querem para as imagens que são apresentadas. E portanto eu podia ter criado uma imagem maior, mas cá está. No resto de chão, os pilares que vão ter betão são aqueles que ali estão representados. E depois aparece aqui cada um deles. Ok? E, portanto, passamos a ter aqui, eu vou passar para outra folha, passamos a ter aqui informação dos elementos. Agora o aço nervurado para pilares e vigas no resto de chão, ali todos os elementos assinalados. Aqui a laje do resto de chão, ali está essa informação também representada. Aqui a parede dupla, e reparem que na parede dupla incluímos um DWG e depois a seguir o modelo tridimensional das paredes duplas pelo exterior. Cá está a possibilidade de utilizar também DWGs nessas paredes, e cá estão as quatro paredes aqui com as suas medições parciais, depois o total, preço unitário e o total. E portanto, capítulo a capítulo, vai-me aparecendo aqui o meu orçamento detalhado. Okay? Como eu vos disse, tudo isto é possível de exportar para fecheiros e, portanto, nós podemos enviar isto para fecheiro PDF, para fecheiro DocX, esta mesma informação. Podemos ainda trabalhar cabeçalhos personalizados, rodapés personalizados, etc. Podemos mudar todo o tipo de letras para criar o orçamento com a apresentação que nós pretendemos. Okay? Ora bem, vamos sair daqui, mostrar-vos mais algumas das situações que fomos falando ao longo do nosso trabalho. Portanto, eu já estava aberto há bocado o orçamento, mas, portanto, abrir o orçamento simplificado, aqui está o orçamento. O orçamento tem preços compostos lá dentro. Esses preços compostos nós acedemos a partir daqui. Basta clicar ali na célula e ele abre no preço composto. Cá está a folha do preço composto. Tem medições. Nós também podemos clicar ali e vamos diretos para as medições. Ok? Aqui estão as medições. Okay? E reparem que eu não estou a trabalhar com folhas Excel, nada, tudo integrado, o workflow totalmente integrado aqui dentro. O fator K para preço de venda, para a diferença entre preço de venda e preço de custo, enfim, tudo isso, valores de venda, valores de custo e diferença, enfim, tudo isso é possível de ir guardando essa informação aqui. E se quiser ver o modelo BIM, é só uma questão de clicar ali no símbolo do BIM e passo a estar aqui, cá estão o botão para armar em pilares, cá estão os pilares assinalados, passa a ter aqui a visualização do modelo BIM também dentro do próprio dentro do próprio gesto, aqui essa mesma informação. Okay? Relativamente aos diagramas de Gantt, também é muito simples. Vou fechar aqui novamente. Era vir aqui, vir aos diagramas de Gantt. Também podia ter o cronograma financeiro, o cronograma de recursos. Podia ter as curvas ABC para controlar também quais os artigos mais importantes dentro do meu orçamento. A gestão do valor ganho, também outro gráfico. Mas vamos então aqui aos diagramas de Gantt. E, portanto, eu posso pedir o diagrama de Gantt e ele vai aproveitar o orçamento todo. Cá está o orçamento ali do lado esquerdo, ficou muito pequeno. Eu já vou mudar o tamanho da janela. Ok? Tenho aqui o orçamento, cá está. Tenho aqui o tipo de vínculo, predecessor, sucessor, a duração de cada atividade, a data de início e a data de conclusão de cada uma das atividades. Posso editar isto, posso criar equipes, posso definir calendários personalizados, okay? Os calendários laborais, com o que é feriado, o que não é feriado, qual é a duração da jornada laboral, etc. E posso também pedir a visualização do modelo BIM aqui, juntamente com o planeamento. E, portanto, eu agora poderia chegar aqui a determinada altura da obra. Okay? Vamos aqui ao dia 10 de junho de 2019. E no dia 10 de junho de 2019, este era o estado previsto ou realizado, se fosse a última medição que tivéssemos aqui a ver, da minha obra. Okay? Portanto, há um vínculo também completo entre aquilo que é o nosso orçamento ou automedição, porque também poderia estar aqui uma automedição, e aquilo que é
o que está previsto fazer-se ou o que já foi feito de acordo com o alvo de medição. Okay? Ora bem, como é que estamos de tempo? Pois, isto é sempre assim. O tempo passa a correr, nunca temos tempo para explicar tudo, até porque os softwares têm muitas potencialidades e, portanto, haveria muito para mostrar. Mostrar só que vocês, além de trabalharem naquele formato de Excel, poderiam trabalhar com o formato de árvore. E, portanto, aqui temos o mesmo orçamento, só que visto de outra forma. E, portanto, eu agora, quando vou aqui ao botão para armar, aqui está o botão para armar, aqui estão as medições e aqui está o preço composto. Portanto, visualização total sobre aquilo que deu origem ao orçamento. Em vez de clicarmos na célula para irmos ver o preço composto, em vez de clicarmos na outra célula de medições para ver as medições, aqui temos tudo à frente e podemos ir visualizando tudo aqui à frente. Ok? E, portanto, também podíamos ter aqui o fecheiro IFC aberto e podíamos ir confirmando esta informação com o fecheiro IFC. Também podíamos pedir a árvore da base da empresa para estar aqui ao lado e, portanto, aquilo que eu vos disse no início é que se eu quisesse adicionar, eu vou colocar aqui as janelas lado a lado em vez de estarem sobrepostas, ok? É que se eu quiser adicionar algum preço ao meu orçamento, é só arrastar essa informação para aqui. Portanto, eu aqui tenho ali aquela base de preços, mas se eu quisesse utilizar a base de preços da empresa, que era a que tínhamos estado aqui a trabalhar, vamos aqui só localizar então a base de preços da empresa no meu computador. Ora, está aqui na pasta do GEST e está aqui dentro a base da empresa. Ok. E portanto, a base da empresa, eu poderia então clicar e aceder à base da empresa por árvore ou por texto de descrição. Portanto, eu poderia chegar aqui e queria ver os preços que tivessem pilares no seu nome. E, portanto, aqui está. Podia selecionar um pilar de madeira, por exemplo, e acrescentá-lo, se assim quisesse, ao nosso orçamento. Ok? Seria fazer aceitar e agora clicarmos em aceitar e iria aparecer ali o pilar de madeira. Eu não vou fazer para não estragar aqui o orçamento, porque preciso dele depois para as demonstrações, mas seria essa a forma de trabalhar, ou então, como foi referenciado, ter a árvore de base aberta de um dos lados e passar a informação para o outro lado, como foi referenciado. Ora bem, estamos então a aproximar-nos do tempo que temos previsto para o webinário e vamos então agora sim avançar um pouco para o último slide, que é conclusão. Okay? Ora bem, hoje em dia existem soluções muito mais avançadas e especializadas do que as folhas de cálculo. Okay? O que nós tivemos a ver aqui, quando comparado com as folhas de cálculo, é uma diferença gigantesca em termos de organização de trabalho, em termos de centralização de dados e depois em termos de potencialidades de orçamentação, trabalhando diretamente sobre os DWGs com as medições integradas ou trabalhando sobre os modelos BIM. Ok? Depois, segundo aspecto, é muito importante, e eu saliento sempre isto, não, não esperem fazer esta transição do dia para a noite. Não comprem o software um mês antes de precisarem de utilizar a 100%. Ok? Não é assim. Há uma disrupção com o vosso método de trabalho que tem que ser feita, também não podem adiar durante muito tempo, mas há uma disrupção com o vosso método de trabalho que requer tempo. Okay? Requer tempo para otimizar e construir as bases de preços, requer tempo para criar as classes dos elementos caso já estejam a trabalhar em BIM, se não tiverem essa parte pode ficar para depois, e requer tempo, evidentemente, para se familiarizarem com uma ferramenta de trabalho que tem muito mais potencialidades do que as simples folhas de Excel. Portanto, é importante entrarem destas ferramentas e, aos poucos e poucos, pequenos projetos, irem em paralelo, começando a utilizá-lo, a prepará-lo para que, no prazo de 6 meses, o prazo de um ano, estejam então em condições de ter o sistema completamente automatizado, completamente diferente do que tem atualmente. Okay? São soluções baseadas em potentes bases de dados, com processos de trabalho não disruptivos, vocacionadas para o trabalho em equipe. Okay? E com apoio às medições sobre DWG ou sobre modelos tridimensionais em formato BIM e IFC. São essenciais no apoio às decisões e à gestão dos projetos.
Ferramentas são uma necessidade premente para as empresas que ainda trabalham com processos repetitivos como folhas de Excel, ok? Mais tarde ou mais cedo, a transição tem que ser feita e a transição não é, como eu vos disse, de uma semana para a outra, nem de um mês para o outro, portanto, é um processo que convém ser programado, planeado. Também a orçamentação sobre modelos BIM já chegou, ok? E está para ficar. E principalmente fala-se na questão dos projetos públicos. Pelo quanto mais cedo nos prepararmos para a sua utilização, melhor. E é aí que a nossa solução vem ajudar o setor da orçamentação, da área da arquitetura, engenharia e construção. Portanto, este foi o webinário que me pediram para preparar, baseado naquilo que é o meu conhecimento de utilização do gesto orçamentos no dia a dia. Evidentemente que não é um tutorial, não é um curso de formação, é uma apresentação das potencialidades e da solução que pode ser para a vossa empresa o software. De qualquer modo, quem tiver depois interesse poderá entrar em contato connosco e fazer uma demonstração personalizada, centrando-nos naquilo que é as necessidades de cada utilizador e mostrar como é que isto se pode resolver essas mesmas necessidades. Por hoje, vamos então abrir agora a sessão. Eu vou ver se consigo aqui colocar então a minha câmera para fazermos então as nossas perguntas e respostas e ver também no chat. Deixem-me cá ver se eu consigo adicionar aqui a minha câmera. Como é que isto se faz? Creio que estarei já, não? Se não tiver, vou parar aqui o screen share. E aqui estou eu, com alguma idade já. São 30 anos de Artec, mas aqui estou à vossa disponibilidade para as perguntas que quiserem colocar. Ora bem, e vamos ao chat. Bom dia, Engenheiro José Alves, bom dia. Quem tiver questões pode colocá-las aqui no chat e serão esclarecidas no final. Ora bem, das duas uma, ou realmente a explicação foi bastante detalhada e as dúvidas ficaram esclarecidas, ou então, como sempre, temos sempre algum, algum, alguma dificuldade em ser os primeiros a colocar questões. Catarina Garcia, bom dia. Ok, se não houver questões, facilitam o meu trabalho, dispensam-me mais cedo. Vou só aguardar mais 2 ou 3 minutos. Muito obrigado pela explicação. Obrigado, Catarina. Ok, certíssimo. Então também não vos tomo mais tempo. Já sabem que podem sempre entrar em contato connosco para o agendamento de demonstrações, explicações sobre o funcionamento das nossas ferramentas, não só os gestos orçamentos, mas também o Tricalc, os Power Packs para os softwares da Autodesk, para o Revit, para o Advanced Steel, etc. Também para software da Autodesk, embora não seja a minha área, mas temos colegas especializados no software da Autodesk, Revit, etc., Inventors, etc., que podem vos dar explicações e, portanto, se estejam à vontade, estamos aqui para irmos desenvolvendo as ferramentas que possam ser úteis para vocês no dia a dia e para vos ir apresentando essas mesmas ferramentas, esse mesmo trabalho, conforme vamos realizando. Ora bem, ok, Engenheiro José Alves, muito obrigado. Obrigado a todos, saúde, um abraço e até breve. Obrigado.